Quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Talvez você possa ter... Provavelmente você já deve ter ouvido esse texto, essa palavra alguma vez. Eu acredito que nós não precisamos ouvir novidades, palavras novas. O que nós precisamos é que Deus fale ao nosso coração. Aí será uma novidade na sua vida. A gente às vezes vem pensando, poxa, que seja diferente, que eu ouça uma coisa diferente, que eu nunca tenha ouvido antes, que a palavra vá direto ao meu coração. Você fica esperando, às vezes você pode estar guardando expectativa e aqui em cima. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Você não precisa de uma palavra nova, de uma novidade. Você precisa que Deus fale verdadeiramente ao seu coração. Amém? Capítulo 15 no livro de Lucas, a partir do versículo 11. E Jesus continuou, ele falava algumas palavras e ele continuou. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao seu pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da minha herança. E o pai então repartiu os bens entre os seus 2 filhos. Poucos dias depois, o seu filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe, a um lugar distante, e ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. Então o rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então rapidamente ele procurou um dos moradores daquela terra e acabou pedindo ajuda, e este mandou para que fosse até a sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com muita fome, ele tinha muita vontade de comer, até mesmo o que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai, então direi: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho, então me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava ainda longe de sua casa, o pai então avistou o seu filho com muita alegria, com muita pena também do seu filho, correu, então abraçou e beijou, e o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. E o pai rapidamente ordenou aos seus empregados, abraçou o seu filho e gritou: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel em seu dedo, as sandálias nos seus pés, e também tragam um bezerro gordo, e vamos festejar, porque o meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Então festejaram com o Senhor. Amém? Essa palavra fala muito ao meu coração. Eu não sei qual é o título que traz na sua Bíblia. Talvez possa trazer, o filho pródigo, a palavra do filho perdido. Nós sabemos que os títulos na Bíblia, elas são sugestões humanas para que nós possamos nos localizar, entender melhor. E às vezes alguns títulos como esse, nós lemos assim, a parábola do filho perdido, do filho pródigo, acaba talvez nos induzindo a entender, a olhar aquilo que aconteceu com o filho. Acaba fazendo com que nós prestamos mais atenção no filho. Mas essa parábola não fala do filho, ela fala do pai. Hoje vamos trocar a parábola do coração paterno de Deus. Vamos nos atentar para o coração do pai. Nós possamos entender o que ele quer fazer na sua vida, na nossa vida. O versículo começa: então Jesus continuou. Se fala que ele continuou, é porque ele já estava falando algumas coisas antes. Pode assentar, queridos, é a primeira vez, a gente estamos um pouco inexperiente, amém? Ele disse: Jesus continuou.
ele já estava falando algumas coisas. Ele já estava falando outras 2 parábolas antes. Ele falava da ovelha que se perdeu, ele falava da dracma, ele falava qual é o pastor que perde umas das suas ovelhas, que não deixa as 99 para trás e vai atrás de uma buscar. Ou qual é a mulher que, perdendo uma moeda, uma dracma perdida, não para tudo que faz, com muita atenção ela vai em encontro daquela moeda que está perdida e vai procurá-la. Aqui, queridos, o próprio Jesus já começa a revelar que Deus, Ele deixa tudo para Ele ir atrás daquele que está perdido. Ele vai atrás de você, não importa onde. Ele deixa tudo para ir atrás de você. E aqui, quando Jesus começou, lá no início do versículo 15, a Bíblia fala que naquele lugar havia publicanos, pecadores, fariseus e os mestres que ensinavam. Agora eu quero que você tente imaginar, eu fico pensando assim, todo esse povo, toda essa gente ouvindo Jesus, falando de um pastor que deixa as 99 para trás e vai atrás de uma que se perdeu, ou da mulher que vai atrás daquela moeda perdida. Para eles, lá naquele tempo, era muito estranho ouvir mencionar, falar Deus como Pai. Sempre era mencionado Deus no Antigo Testamento como o Criador, como o grandioso, o provedor, o Deus eterno. Dificilmente se falava como Pai. É que Jesus já começa a revelar a paternidade do Pai. E aqueles diversos povos, eles ali, os fariseus e os mestres da lei, eles vendo, falando aquilo, Jesus falando aquela parábola, eles começaram a olhar para Jesus e acusar de Jesus estar talvez se relacionando com pecadores. Como pode ele com pecadores, estar no meio de pecadores, o que é isso? Ele larga tudo e vai atrás. E quando ele falava aquilo, você fica imaginando de um lado, os fariseus e os mestres da lei, eles pensando assim, esse Jesus que se relaciona com pecadores, o que é isso? Como um pai aceita que o filho tenha a ousadia de fazer isso, de pedir a sua parte e depois sair? Como um pai tem coragem de fazer isso e depois o filho volta? Eles criticavam Jesus. Por outro lado, estavam ali também os pecadores e os publicanos, onde eles nunca tinham ouvido na vida deles uma palavra de esperança. Até então eles ouviam na vida deles apenas condenação. Talvez por isso fosse muito difícil de eles chegarem até Deus, de haver uma conversão naquele tempo, porque era muito duro, eles não tinham esperança. E de repente Jesus começa falando de um pastor que deixa as 99 e vai buscar de uma mulher que para tudo e busca atentamente até encontrar algo. Ele faz uma pergunta: qual é a mulher? Qual é o pastor? Ele pergunta. E qual é a resposta certa? Todos nós faríamos isso. Todos nós paramos o que estamos fazendo quando vamos procurar algo que nos tem muito valor, o qual nós tenhamos perdido. Toda vez que nós perdemos algo que tem um valor para nós, nós paramos tudo e vamos atrás e procuramos atentamente. E é isso que Jesus faz. É isso que o Deus nosso maravilhoso faz. Aquele que está perdido, ele fica esperando o coração dele atentamente, que o filho volte, que o filho regresse de volta. Esse é o coração do Pai. E aqueles publicanos, aqueles pecadores até então nunca tinham ouvido uma palavra assim, nunca tinha chegado no coração deles uma palavra dessa maneira, apenas condenação. E de repente, imagine eles assim: peraí, ele está falando para mim? Jesus está falando que eu posso ter uma segunda chance? Ele está falando que eu tenho como chegar, que eu tenho condições. Ele está dizendo que eu tenho esperança, que eu tenho salvação. É para mim que ele está falando. Até hoje eu nunca ouvi isso. Talvez o coração deles naquela hora entrou num estágio que eles começaram a perceber, a sentir o amor de Deus. Quando você entrou nessa porta, existia várias pessoas intercedendo por cada um de vocês, para que quando você entrasse, você fosse perceber o amor de Deus.
Você precisa perceber, por isso eu comecei dizendo, se você entendesse um pouquinho, ou conseguisse perceber o quanto Deus te ama, a tua vida seria completamente diferente. Ela mudaria completamente. Quantos de nós estamos aqui nessa noite que precisamos de uma segunda chance? Quantos de nós estamos buscando uma segunda chance e nós não temos coragem de chegar até Jesus, até os pés de Deus? Mas aqui a parábola mostra que o coração do pai espera o filho de longe com os braços abertos. Atentamente ele espera o filho com os braços abertos, esperando. E nós às vezes continuamos numa vida desregrada. O que me chama mais atenção nessa palavra, se você observar os versículos 18 e 19, ele fala: vou voltar para a casa do meu pai, porque pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Aqui ele dá 3 passos importantes para o regresso dele. Ele dá 3 passos para que ele pudesse voltar para o pai. Primeiro, olha só, pequei contra Deus e contra ti. Ele confessou o seu pecado. Nós precisamos confessar o nosso pecado para Deus. Nós precisamos colocar diante de Deus. Não adianta a gente ficar nos enganando a nós mesmos, ficarmos ali esperando, achando que alguma coisa, que Deus vai abrir o céu, vai chamar alguém, olha, acorda, faz isso. Isso é uma coisa que precisa partir da gente. A Bíblia diz que o filho caindo em si, a bondade do pai, ele confessou o pecado. Como foi que ele disse? Pequei contra o céu e contra ti. Segundo passo, reconheceu a consequência. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Quando nós fazemos algo de muito errado, principalmente quando nós já conhecemos a palavra, quando nós já temos um entendimento, a parte mais difícil é a volta, né? Às vezes nós estamos aqui dentro, mas estamos longe. Quando eu falo de volta, eu não falo simplesmente para aquele que saiu e viveu tudo que o mundo oferecia e depois voltou. Falo também para, às vezes, nós estamos aqui dentro. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Aí ele diz assim, no final, que é a parte que aceita que a justiça seja aplicada, que é o 3º passo. Me trata como um dos seus empregados. Me trata como um dos seus empregados, mas me recebe de volta. Sabe, queridos, ministrando, fazendo esse estudo, uma coisa que Deus me colocou no meu coração: existe uma coisa que nos atrai de volta para a presença do Pai, quando estamos aqui ou quando estamos longe, é a bondade do Pai. É a bondade do Pai que faz com que nós possamos ousar a voltar. É a bondade do Pai que faz com que nós venhamos dobrar os nossos joelhos: Senhor, eu estou aqui de volta. É a bondade do Pai. Esse filho, quando ele chegou no ponto que a Bíblia diz que ele foi para um país muito distante, que lá havia acabado toda a comida, tinha havido uma fome muito grande. Talvez nós começamos a ler e venhamos a pensar assim, que o filho voltou, o filho regressou por causa da miséria, por causa do momento que ele estava vivendo, por causa daquela situação que ele estava vivendo. Quando nós lemos assim, nós começamos a pensar: por causa da miséria o filho voltou. Ele não voltou por causa da miséria, ele voltou porque ele se lembrou do pai, da bondade do pai. Ele não disse assim: até mesmo os empregados comem muito melhor do que eu estou aqui, até mesmo os empregados têm uma vida muito melhor do que a minha. Ele se lembrou da bondade do Pai. É a bondade do Pai sempre que faz com que você
ouse a voltar, a colocar seus caminhos sempre de volta na presença de Deus. Faz com que você dobre o seu joelho. É a bondade, é o amor do Pai. O que eu quero que você entenda nessa noite, que o coração paterno de Deus, ele é muito grande. Se você entendesse o amor dele, você mudaria todo dia, você começaria o seu dia diferente, você pensaria diferente, agiria diferente, você buscaria uma perspectiva de vida nova. Você olharia para as coisas com olhos diferentes, até o mesmo que você ouve à sua volta, soaria diferente, é diferente. Então não foi a miséria, não é a vida desgraçada que talvez que você possa estar levando, não é a miséria. Eu não sei qual é a situação talvez difícil que você esteja passando, mas não é essa situação, porque você pode voltar por essa situação, mas talvez quando você passar por outra mais difícil, ou quando se estabilizar, você sai. Você talvez possa regressar novamente uma vida desregrada como filho. Não é a bondade do Pai. Por isso eu repito, eu insisto, para que você possa colocar isso no seu coração, que a bondade dele faz você ousar a voltar. E aqui, se nós formos olhar com mais atenção, tem uma revelação muito importante nessa palavra. Quando o filho faz a confissão: Pai, pequei contra ti, eu não mereço mais ser chamado de seu filho. O filho, ele está falando, ele começa confessando, ele começa reconhecendo, e o pai abraçado ao filho, porque quando esse filho volta, quando ele está naquela situação, ele mais ou menos cria um plano de retorno. Ele, nessa hora, talvez ele podia estar pensando assim: vou voltar e vou falar para o pai: Pai, eu estava errado, eu cometi alguns erros, gostaria que o Senhor me perdoasse, e eu estou aqui de volta. Talvez ele possa ter pensado uma porção de coisas, assim como talvez você esteja pensando. Mas de repente, ele caiu em si, ele caiu em graça. Quando a graça invade o ser humano, ela supera a desgraça. A graça invade a sua vida, ela supera toda a desgraça da sua vida. E quando Jesus disse que o filho caiu em si, ele diz: o filho caiu em graça. E ele se lembrou, ele bolou o plano, ele chegou, aí o seu pai, e de longe o seu pai avistou, e quando ele chegou no pai, ele abraçou o pai, e ele começou a dizer: Pai, pequei contra ti, eu pequei contra Deus. E o que chama mais atenção é que o pai, nesse momento, ele não disse nada, ele deixou, ele continuou, ele permitiu que o filho continuasse falando: pequei contra Deus, pequei contra ti, eu não mereço mais. Quando o filho estava chegando na parte do jugo, antes de o filho dizer, quando o filho disse: trata-me como um dos seus empregados, nessa hora, se você ler a Bíblia e você prestar atenção, é como se o pai interrompesse o filho: tragam uma roupa, vistam nele, tragam um anel, ponham no dedo dele, tragam as sandálias, coloquem as sandálias nos pés deles, matem o bezerro mais gordo e festejamos o regresso do meu filho, porque ele estava morto e agora vive, ele estava perdido e agora foi achado. O pai interrompeu o filho já estava falando, ele estava reconhecendo, e quando ele pensou que o jugo cairia sobre a vida dele, o que Deus fez, o que o pai fez com o filho, ele interrompeu o filho e mandou que fizesse, ele vestiu a nudez do filho, ele colocou o anel, que significa autoridade, ele vestiu os pés dele de sapatos, para diferenciar como os escravos, porque o filho diz: me trata, me recebe, nem que seja como um escravo, mas me recebe de volta. E ele vestiu. Quando você regressa para a casa do pai, ele coloca um anel no seu dedo, ele veste seus pés, ele tapa toda a nudez que o mundo te expôs, ele faz tudo isso contigo. É isso que ele faz. Ele veste toda a sua nudez, coloca um anel em seu dedo, e quando o filho pensou que ele seria mais um escravo, o pai colocou o filho no lugar que o filho mais desejava. Sabe qual era a coisa que o filho mais desejava naquele momento? Era retornar à casa do pai na condição de filho.
mas ele sabia o erro que ele havia cometido. Se nós fôssemos trazer para o dia de hoje, quando o filho tomou essa decisão, seria mais ou menos assim: ah, Deus, eu não quero mais essa vida, eu estou cansado disso, eu estou cansado de oração, célula, o culto, as obras sociais da igreja, os projetos da igreja. Eu estou cansado disso e eu quero ir embora. Ou um filho hoje: pai, me dá a minha parte, que eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer países diferentes, lugares diferentes. É mais ou menos assim. Mas quando a graça invadir a sua vida, toda desgraça vai embora. Toda desgraça vai embora. E quando o filho confessou e pensou que o jugo viria, o pai fez tudo aquilo e festejou. Mas no versículo 25, enquanto isso, o filho mais velho estava caminhando. Quando ele voltou, chegou perto da casa, ouviu músicas, barulhos e dança. Então chamou um dos seus empregados e perguntou: o que está acontecendo? E o empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho, zangado, aborrecido, não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu para que ele entrasse. Mas então ele respondeu: faz tantos anos que estou trabalhando como escravo para o Senhor e nunca desobedeci nenhuma ordem sua. E mesmo assim, o Senhor nunca ao menos deu um cabrito só sequer para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Sabe, queridos, uma característica de Deus, olha que o próprio Jesus diz ali, que ele saiu lá para fora e foi ao encontro do filho zangado. Se tem uma coisa que o coração do pai, ele é humilde. Talvez seja por isso que ele resiste aos soberbos, por causa da humildade. Ele vendo o filho zangado lá fora, ele saiu e foi de encontro ao filho. Aí o filho diz: porém este seu filho, não meu irmão, este seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu, mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. O que mais me apaixona dessa palavra é que ela fala de dois filhos. Ela fala do filho que se perdeu e fala do filho que estava do lado do pai. E quando o filho que estava do lado, o filho que se perdeu, regressou de volta para casa, o filho viu aquilo e ele ficou aborrecido. Talvez aos olhos humanos, aos olhos naturais, nós possamos estar olhando e dizendo assim: ele não devia ter feito isso. Talvez quando Jesus estava falando isso, os mestres das leis e os fariseus olhavam: tinha mesmo que ter caído, tinha mesmo que estar comendo junto com os porcos, era isso que ele merecia, tinha mesmo. Para eles era um absurdo, não acontecia, não é como é hoje. Para nós hoje, no século 21, pode ser simples, normal ouvirmos isso. Ouvimos a história que o filho pediu a sua parte ao pai e voltou. Mas naquela época, não. Naquela época, de jeito nenhum. E o filho ousou. E o pai não recusou o pedido do filho. Tudo aquilo que você planta em liberdade, em graça você vai colher. Tudo que você plantar em liberdade, em graça você vai colher. Cuide. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: o que você tem feito com a sua liberdade que Deus tem dado para você? No princípio, quando Deus criou todas as coisas, que Ele colocou o fruto lá do conhecimento, Ele não proibiu que ele fosse comido. Ele apenas ordenou, mas não proibiu. Tanto que quando
Eva e Adão comeram, nada os impediu. Existe uma coisa que Deus não faz com você, tirar a sua liberdade. Ele não tira a sua liberdade. Por isso, eu pergunto para você, o que você tem feito com a liberdade que Deus tem dado a você? O que você tem feito? E esses dois filhos, o que saiu e fala do filho que esteve sempre do lado do pai. Ela fala com aquela classe que sai e também fala com aqueles que estão dentro. Talvez nós estamos aqui dentro, estamos atentos em outras coisas. O pai disse, não basta eu. Era mais ou menos como se o pai tivesse dito assim para o filho: filho, eu não sou suficiente para você, a minha presença não é suficiente, a minha presença não te basta, tudo que você tem à sua volta que está comigo, a presença sua na minha casa, eu estou contigo sempre, isso não é suficiente. Às vezes para nós não é suficiente, sabe por quê? Porque estamos atentos em outras coisas. O filho estava do lado do pai, estava com o pai, o próprio pai disse, filho, você tem a mim sempre, sempre teve a mim, e nós estamos do lado do pai, mas estamos atentos em outras coisas, querido, em outras coisas. O que nós temos feito com a liberdade que Deus nos dá, o que nós temos feito com tudo aquilo que Ele coloca à nossa disposição na casa do Pai? Como nós estamos cuidando disso? Vou repetir, tudo que você plantar em liberdade e em graça, você vai colher. Eu entendo que todo momento de desgraça que você pode passar longe de Deus é um ato de graça, porque quando o filho caiu em si, a graça veio sobre ele. O que você hoje tem que pensar com a liberdade de colocar no seu coração, o que você tem feito com a sua liberdade e com a graça que Deus tem dado para você. Talvez você está aqui dentro, talvez você é um frequentador assíduo nos cultos, na oração, talvez você trabalhe arduamente para o Pai, talvez você faça tudo, obedeça tudo o que o Pai fala, mas você não está ligado no Pai, você está longe do Pai, você não está atento no Pai, está longe dele. Não adianta você simplesmente estar aqui dentro, não é suficiente. Se o Pai não for suficiente, não adianta. Realmente, quando o filho voltou para a casa do pai, que ele pensou, ele olhou todas as provisões que havia lá, realmente a casa do pai há muitas provisões, há tudo isso, é farto, mas você precisa estar atento nele. Quando a palavra de Deus fala, pedireis tudo, aquele que pedir peça, que fala no livro de Mateus, nos ensina que nós temos que em oração clamar e falar com Deus. Não está dizendo que Deus vai nos dar tudo, está falando que nós temos que sempre estar ligado, sempre estar íntimo de Deus, para que possamos entender o que o Pai quer. Esse filho estava do lado do pai, fazendo tudo o que o pai dizia que ele tinha que fazer, mas ele não estava atento no Pai. Eu agradeço a Deus porque essa palavra ela fala com os dois tipos de pessoas. Ela fala do filho que esteve e que foi embora, ou do filho que está lá fora, que está perdido, mas também fala do filho que está sempre ao lado. O pai advertiu o filho, você esteve sempre comigo. Às vezes você está aqui e você não consegue perceber a presença do pai, porque você só pensa em fazer o trabalho. Você deve fazer o trabalho, e deve fazer sempre mais o que você precisa, sempre mais o que foi colocado para você, mas não é só o fazer, é fazer atento no Pai. Aí você vai entender, fazer sempre atento no Pai. Peço que vocês se coloquem de pé. E que venham todos aqui para frente. Amém?
Nessa noite, o Pai quer vestir a sua nudez. Ele quer pôr um anel em seu dedo. Ele quer novamente vestir os seus pés, porque Ele não quer que você retorne como um empregado ou um escravo. Ele quer que você retorne na condição de filho. E quando falamos de retornar, não é só o que está lá fora. É nós que talvez estamos aqui dentro, mas não estamos atentos no Pai. Não estamos ligados no Pai. E eu não sei se você percebeu, eu procurei em todo momento estar referindo a Deus como Pai. Porque é dessa maneira que nós temos que ver Ele como nosso Pai. É assim que nós temos que ver Ele. E que nesse momento você possa entender que o amor dele alcança. Mesmo que você esteja longe, ou mesmo que você esteja aqui e não esteja atento, faça os 3 passos, reconheça. Entenda que você precisa passar pelo jugo. E o que você precisa passar após isso. Reconheça. Senhor Deus e Pai, eu peço, Senhor, que todos nós que estamos aqui nessa noite, Deus, que nós possamos entender, Pai, que nós possamos entender mesmo que talvez nós estejamos aqui, Pai, como o filho que estava ao seu lado a todo tempo, mas não estava prestando atenção no Pai, não estava ligado no Pai, talvez nós estamos ligados em outras coisas. Nesse momento, Senhor, veste toda a nudez que há em nós, Pai, coloca novamente um anel em nosso dedo, Pai, novamente calça os nossos pés, Pai, para que nós possamos voltar na condição de filho, Senhor, para que nós possamos novamente, Pai, estar ao seu lado, Deus. Talvez o filho que estava longe, Deus, talvez o filho que estava um dia aqui e regressou, viveu uma vida totalmente desordenada, voltou a viver uma vida, meu Deus, comendo talvez até mesmo o que é dado, aquilo que é imundo que o mundo oferece, Senhor. E nesse momento, o Pai, o coração dele faz um convite para que nós possamos regressar novamente à casa do Pai. E nesse momento o Pai de longe vê o filho com os braços abertos, ele vê o filho com alegria, o filho retornando, ele nos vê com alegria, ele te vê, meu querido, com alegria, você retornando à casa do Pai, e ele de longe olha para você, de longe ele olha para você, e ele quer receber você na mesma condição, na mesma maneira que você saiu. Ele quer te restituir novamente tudo aquilo que era seu um dia, na maneira como você estava, quando você estava totalmente ligado com Ele. Ele quer também você que está aqui, que não está atento nele, preste mais atenção no Pai, e não fique atento nas coisas do Pai, naquilo que há na casa do Pai, mas fique atento no coração do Pai, fique ligado nele.